Oi, gente! Nossa resenha de hoje vai falar sobre um povo guerreiro, vai falar sobre grandes batalhas, vai falar sobre heróis que são muito habilidosos com a espada e vai falar sobre um protagonista que não tem nenhuma dessas características. Vamos falar do livro Meio Rei, de Joe Abercrombie. Olha aí, essa capa é muito legal. E é o primeiro volume da série Mar Despedaçado. E o interessante dessa série é que cada volume ele conta uma história fechada, com começo, meio e fim. Então o volume 2 não é uma continuação direta desse meio rei, não é? É uma outra história ambientada no mesmo mundo. Desculpem. É uma outra história que se passa nesse mesmo mundo. Então, você não precisa necessariamente ler todos os livros e não precisa necessariamente seguir uma ordem específica de leitura. E é interessante porque eu pesquisei muito e parece que o Abercrombie, até quem já leu os livros dele deve saber, ele é um autor de livros muito complexos. Mas aqui ele é um autor de livros muito maduros, mas só que aqui ele traz uma pegada diferente. Ele está tentando focar num público mais young adult, mais new adult. Essa é a narrativa que ele usa nesse livro, não é? Então, vamos falar da história, né? O Meio-Rei, ele começa no Reino do Norte e tem um rapaz ali que é o filho mais novo do rei. Ele é um príncipe, só que ele não é o herdeiro. É o Yarvi. E o Yarvi, ele está prestes a tomar votos ali para virar um ministro, quase como se fosse um monge. Ele vai entrar para uma ordem religiosa. Por que isso? Porque o povo dele é um povo guerreiro, um povo que valoriza as conquistas no campo de batalha. Só que o Yarvi, ele nasceu com a mão esquerda mal formada. A mão esquerda dele é pequena e só tem 2 dedos. Ele é todo mirrado porque ele foi muito desprezado pelo pai dele, pelo irmão e pelo povo em geral do norte ali. Ele tem uma relação bem interessante com a mãe dele, que ela é durona, mas assim, ela tá ali, ela dá muito sermão nele, ela é muito linha dura com ele, só que ela insiste para que ele seja melhor, para que ele seja uma pessoa mais responsável. Ela não quer que ele seja ministro, ela queria que ele fosse um político. Mas enfim, quando o Yarvi está ali nas vésperas de tomar os seus votos, fazer os seus votos, o pai dele e o irmão dele morrem ao mesmo tempo. E aí o Yarvi, ele sem nenhuma habilidade de combate, ele é coroado rei de um povo guerreiro. E eles querem que ele se vingue de qualquer maneira da morte ali do rei e do irmão dele. Então lá vai ele, não é? Tentar liderar o exército em batalha, e aí ele vai ser traído e vai parar numa situação muito difícil ali, onde ele não é reconhecido como o rei, onde ele está na miséria ali, sem nada, e daí ele vai tentar se reerguer. E essa que é a verdadeira história do livro. É o Yarvi, ele sozinho nesse mundo hostil, tentando ali recuperar tudo que ele perdeu. Ele não é bom com a espada, ele é fraco, ele é medroso, e ele não sabe, sabe se impostar numa situação ali, mostrar força, mas ele é muito inteligente, porque ele estudou bastante, né? Ele estudou muito para tomar os votos ali dele, e ele é muito sagaz, ele sabe ali mexer com as pessoas, ele sabe ali chegar nos inimigos dele, soprar ali no ouvido deles ali coisas assim que vão levar eles a cometer erros, tá? Isso eu achei muito interessante, é uma mudança do tipo de herói que você espera ver nesse tipo de narrativa, que é um estilo Vikings, que é um estilo O Último Reino, sabe? Essas séries aí. É uma história medieval,
mas não é fantasia, não tem magia nesse mundo, não tem raças fantásticas, tá? Então por isso que eu comparei com as séries Vikings e com O Último Reino, é bem nessa pegada. E eu achei muito interessante a narrativa do Abercrombie que ele usa nesse livro. Ela é muito fluida, sabe? Ela tem um lirismo nela que é bem interessante. Ela tem um ritmo assim. Como é que eu vou explicar? Ele tem um ritmo meio musical, sabe? É difícil de explicar, mas você lendo, você percebe como é uma narrativa que te envolve e te carrega pela história, assim, de uma forma bem interessante, sabe? E ele consegue ficar num bom equilíbrio. Ele trata temas muito pesados nessa história. Ele fala sobre escravidão, ele fala sobre preconceito, sobre violência. Só que ele consegue ser equilibrado. Então não é um livro pesado, não é um livro que te deixa mal, sabe? Ele é um livro bem interessante, você fica naquela, como é que o Yarv vai sair dessa situação? Como que ele vai conseguir se virar aqui? Desculpem, o tempo seco tá muito ruim para minha garganta. Mas então, foi um livro que eu gostei muito e é uma das melhores leituras que eu tive esse ano ainda, tá bom? Eu recomendo demais. E ele tem personagens, são meio arquetípicos, mas são muito interessantes, né? Além do Yarv, tem a mãe dele, que eu já falei, que é uma personagem interessante, que é uma mulher durona e também ela é muito sagaz também. Até o Yarv acaba se espelhando nela quando ele vai tentar se reerguer. Isso é interessante, ele não usa o pai dele, o guerreiro lá, o rei, como base, não. O modelo que ele segue é a mãe dele, em quem ele tenta se espelhar para poder usar ali a sagacidade ali para conseguir recuperar tudo que ele perdeu. E tem uma outra personagem que eu gostei muito nesse livro, que é a Sumael. Ela é um interesse romântico do Yarv na história. Ela é uma escrava, ela é feia, tá? Ela tem um corte assim no lábio, então ela não é bonita. E ela tá ali numa situação bem complicada também, onde ela é escrava e ao mesmo tempo ela manda em outros escravos, sabe? Ela tá num cenário difícil e eu torci muito. Eu vou falar que eu shippei, né? Vocês já ouviram esse termo, shippar, né? Pois é, eu torci muito pro romance dos dois se desenrolar e a maneira como tudo aconteceu combina bem com a história, ficou bom. E eu não vou dar spoilers, mas é interessante. Esse é um romance bem interessante ali que vai se desenvolvendo ali. Enfim, eu gostei muito desse livro, recomendo demais, tá bom? Então, essa é a dica aí, o Meio Rei, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Deixem aí nos comentários aí se você gostou da dica. Se você já leu o livro, deixa a sua opinião aí, tá? E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está aí na descrição do vídeo. Também tem o link para você adquirir o Meio Rei, não é? Se você adquirir por esse link que está aí embaixo, tá? Você ajuda aqui o canal a crescer, tá certo? E aí também tem o link do meu blog, onde tem lá um livro meu, o Arcanista, para download gratuito, tá certo? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo hoje. Me desculpem se a minha voz não está muito boa. Como eu falei, o tempo tá seco demais aqui em Goiás. Já está mais de 2 meses sem chuva. Então, a minha garganta está sofrendo um pouco, tá certo? Mas então é isso, gente. Valeu!